Olha aí, freguesia, são as deliciosas pamonhas. Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras. É o puro creme do milho verde. Temos curau e pamonha. Bom, primeiro queria agradecer o convite, como sempre, né? O foco que eu escolhi para trabalhar com vocês hoje, o que eu pensei? Primeiro, o tema da semana, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco e mostrar qual que é a produção dessas periferias, né? Que é uma produção cultural crescente, vocês vão ver, muito rica, né? E pouco conhecida do grande público. Então, a primeira intenção minha foi mostrar um pouco essa produção. Que produção é essa? Tá? Esse é o foco maior da minha palestra. A segunda parte, que aí já é mais relacionada ao trabalho de vocês, que aí eu estou pensando em fazer mais num debate, é a gente falar dessa coisa do financiamento à cultura. Né? Porque hoje, nós que estamos na ponta dos trabalhos culturais, principalmente quem trabalha com periferia, né? Não estou falando dos grandes nomes, né, gente, do cinema, do teatro, da Rede Globo, que tem financiamento mais fácil disponível, né? Estou falando de nós que estamos ali no dia a dia, na batalha da captação de recursos, a gente vê a dificuldade que é trabalhar com a questão da isenção fiscal. Né? Então, acho que vocês são um público privilegiado para a gente falar sobre isso, porque são os que estarão amanhã e depois nas empresas, né? E poderão estar trabalhando aí nessa questão de financiamento à cultura. Então, essa segunda parte que eu gostaria de falar depois, né? Para a gente discutir mais com vocês um debate um pouquinho maior. Bom, posso começar? Então, que eu quero falar primeiro? Primeiro, falar um pouquinho das favelas de Belo Horizonte. Né? As favelas de Belo Horizonte, elas nascem junto com a cidade, né? Elas vão crescendo numa proporção até maior do que o crescimento da cidade. Né? E você chega, por exemplo, em 1965, você já tinha 120 mil pessoas morando em favela em Belo Horizonte. É um número exorbitante, né? É um crescimento muito rápido, né, da população nas favelas da cidade. Né? O que nós temos hoje? Quando eu falo hoje, gente, eu falo nos últimos 5 anos, 10 anos para cá. Por quê? Todo dia muda, né? Vocês ficam vendo aí, tem obra da linha verde, remover 3 favelas. Né? Tem obra do não sei aonde, remover mais 2. Então, os números são aproximados, né? Também surgem novas, mas nós temos em torno 230 vilas e favelas em Belo Horizonte, tá? Onde residem em torno de 500 mil pessoas. O que significa isso? Mais ou menos 22%, 25%, quase um quarto da população da cidade de Belo Horizonte, só Belo Horizonte, não estou falando da metropolitana, tá? Vive em vilas e favelas. Né? E qual que é a grande marca dessas comunidades? É a diversidade em todos os aspectos. Cultural, sim, que é o que a gente vai falar aqui, mas também urbanístico. Você tem favela de morro, favela de fundo de vale, plana, né, beira de rio, enfim, vários tipos. De construção, né, você tem favelas que são totalmente horizontalizadas, outras que são edifícios verticais, enfim. Né, e vários tipos diferentes de dinâmicas também sociais, de trabalho, né, enfim, de infraestrutura. A diversidade das favelas é muito grande. É um mapinha, não está dando para ver muito bem, mas todas as manchas que estão aí, exceto a Lagoa da Pampulha, são as favelas de Belo Horizonte. Você vê que são bem espalhadas, né, em toda a cidade, tem favela em todas as regionais, né, e uma grande, enfim, um grande número de favelas e uma proliferação, né, no espaço urbano. Bom, no ano de 2002, eu comecei um trabalho que foi o Guia Cultural de Vilas e Favelas de Belo Horizonte. A gente cadastrou, né, foi um trabalho desenvolvido com Lei de Incentivo à Cultura, né, pelo Lei Municipal de Belo Horizonte, captação de Lei Municipal de Belo Horizonte, e a gente visitou todas as favelas da cidade em 2002 e 2003 para cadastrar essa produção cultural. Qual que foi a minha motivação? Né? Como eu falei para vocês, trabalhei muitos anos na prefeitura, nessa área de urbanização de favelas. O que a gente via lá? Só se falava de água, luz, esgoto, no máximo da questão de creche, educação e tal. Nunca ouvi falar
nenhum poder público que tivesse, vamos fazer apoiar a produção cultural, nem sabia o que tinha de produção cultural nas favelas. Então foi um sentido de pesquisa, né? Vamos fazer um mapeamento para conhecer o que essas favelas têm de produção cultural, arte, cultura e etc. Né? Então nós fomos a campo, nós ficamos aí 9 meses em campo, né, andando mesmo e mapeando todas essas favelas na cidade. Esse é o guia, foi o produto desse trabalho, né? Eu trouxe uma cópia para deixar para vocês, ele está esgotado, mas a gente conseguiu um lá para trazer. E o guia foi uma surpresa muito grande quando ele foi lançado, né? Ele deu um boom, assim, porque ninguém tinha noção do tamanho dessa produção, da qualidade dessa produção cultural. Então, de fato, foi uma surpresa muito grande, né? Nem o poder público sabia o que a gente conseguiu descobrir naquela época. Ele foi lançado em 2004. E aí eu vou falar algumas coisas que a gente fez e o que a gente descobriu, né? Como é que a gente fez esse trabalho? A gente começou procurando lideranças, né? Porque como a gente tinha que entrar em todas as comunidades, é bacana sempre a gente estar, né, com uma pessoa que é do local. Então a gente visitou, procurou as lideranças, também foi uma grande dificuldade, porque os cadastros totalmente desatualizados, enfim, mas conseguimos. Em cada comunidade a gente procurava liderança, e essa liderança então começava a nos indicar artistas, enfim, pessoas que moravam lá. Nós fizemos o que a gente chama de mapeamento em rede, que é um artista me indica 2, me indica 3, e a gente vai procurando essas pessoas para poder encontrar, né, tentando encontrar o máximo possível de pessoas em cada comunidade. A gente tentou cadastrar todos, né, depois a gente viu que não foram todos, de fato, muita gente ficou de fora, mas o objetivo era cadastrar todos os grupos culturais e artistas, né, divididos naquelas áreas ali, ó, música, teatro, dança, artes plásticas, artes visuais, literatura, artesanato, folclore, religiosidade e outros, que são as categorias principais das leis de incentivo. Depois aí a gente tem alguns desdobramentos, enfim, audiovisual e tal, que estava incluído aí em grandes grupos, né? Mas a gente cadastrou todo mundo que a gente encontrou nessas áreas aí. Também mapeamos meios de comunicação nessas favelas, então se existiam jornais comunitários, rádios comunitárias, enfim, né? Espaços e equipamentos culturais onde se desenvolvia culturas, meios de comunicação, já falei, festas e outras iniciativas de geração de emprego e renda. Enfim, a gente fez de fato um mapa, né, de tudo aquilo que estava acontecendo do ponto de vista de arte, cultura e manifestação cultural nessas comunidades. Naquela época, gente, nós encontramos 739 grupos culturais em atividade nas favelas de Belo Horizonte, que envolviam aí quase 7.000 artistas nesses grupos, né? Esse número que assustou, que, né, foi uma coisa assim, depois a gente viu que era uma parte pequena daquilo que de fato está acontecendo, né? A gente tem dados mais recentes que totalizam em torno de 15.000 pessoas envolvidas com arte e cultura nas favelas de Belo Horizonte, né? É um número bem significativo. Vocês estão vendo aí nessa semana alguns eventos culturais que são desse público, né? E são eventos de qualidade e também de muito diverso, né? Enfim. Mas, voltando aos números, na época foi uma surpresa, e a gente foi vendo que é muito mais, inclusive a gente já está cadastrando, já cadastrou muito mais gente. A diversidade é a grande marca dessa produção, isso é uma coisa importante de se dizer, porque as pessoas têm um preconceito, né? Grandes imagens, falou em favela, ou é funk, ou é rap, né? Ou é samba e pagode, e de fato não é, né? O que a gente tem é todos os estilos, por exemplo, estou falando da música, todos os estilos musicais, você tem de todos os tipos de arte, né? Todo tipo de produção a gente tem dentro das favelas. É claro que uma ou outra tem um perfil específico, tem mais disso ou mais daquilo, mas a diversidade é a grande marca, né? Não só do ponto de vista da qualidade, quer dizer, é bem diversificado, mas também em termos da quantidade, né? É uma produção rica, ela é uma produção grande e é uma produção em expansão, tá? Qual que é o problema dela, eu acho? 2, tá? 1, financiamento. 2, visibilidade. Né? Então, nós temos esses 2 tipos de problema que muitas vezes fazem com que a produção, que aquele artista ele não consiga dar sequência ao seu trabalho e se desenvolver. Vou falar um pouquinho disso daqui a pouco.
Outra coisa que a gente descobriu no trabalho do Gui e vem discutindo é que essa produção cultural nas favelas, ela cumpre outros papéis, que não é só geração de renda, né? Ela cumpre um papel aí na inserção social dos indivíduos, né? Então ela contribui para a identidade desse grupo, dessas pessoas, né? Para poder ter acesso, por exemplo, a outros espaços, a outros lugares, ser valorizado dentro da sua comunidade, né? Enfim, qualidade de vida e outros aspectos aí que não são só geração de renda. O que a gente encontrou nas comunidades? Maior parte dos grupos ligados à área da música. Tá? Em torno de 39% dos cadastrados eram ligados à área da música. Não é só porque eles fazem mais barulho, a gente encontra eles mais fácil, não. Né? Porque, de fato, é o que tem mais na produção cultural, é música. Tá? Na época, né, gente, o que a gente tinha mais era pagode, seguido de perto da música gospel, rap e samba. Isso já mudou bastante também. Né? Hoje a gente já tem um crescimento do funk que não tinha naquela época, 2004, e também um fortalecimento do rap e outros estilos musicais. Tá? Em segundo lugar, a gente tinha o artesanato, que era, por 24% dos artistas desenvolviam atividades artesanais, e também de todo tipo, tá? Desde o bordado até escultura em madeira, enfim, uma série de tipos, bijuterias, reciclados, vários tipos diferentes de artesanato. Aí, bijuteria e bordado apareciam em primeiro lugar, e em segundo lugar, o pessoal que trabalhava com madeira. Né? E nas artes plásticas, o grafite era a modalidade mais envolvida, seguida do desenho. Artes plásticas e dança, cada uma tinha 13% dos grupos cadastrados. Né? E na dança, o mais importante era a capoeira, tá? Que a gente enquadrou aí na dança, seguido da street dance, a dança de rua. Também tinha vários grupos importantes aí nessa área. O teatro, na época, tinha 37 grupos, a gente encontrou. Hoje a gente sabe que tem muitos mais. Né? E muitos deles são ligados à religião, a igrejas, né? Não só outros estilos, mas também ligados às igrejas. A grande maioria dos grupos trabalha sozinho, o que também é um problema. Né? A gente tem uma falta de gestão, né? Não tem gestão, não tem profissionalização. Quando a gente fala de captação de recursos, por exemplo, não tem uma pessoa que se dedique a isso. Geralmente é uma pessoa sozinha que faz tudo. Né? Então ela é o artista, ela cria, ela vende o trabalho, ela tenta correr atrás, ela faz a produção. Né? Então esse é um problema que a gente encontrou. São muitos, a grande maioria são artistas solo. E a grande maioria também, gente, desenvolve o trabalho há pouco tempo. Por que isso? Né? Porque começa a fazer o trabalho, né? Ele vai se desenvolvendo e de repente ele tem que parar. Tem que parar porque ele tem que trabalhar, né? Ele tem que fazer outra atividade, ele não consegue manter a produção artística dele. A Cláudia Leitão, da Secretaria da Economia Criativa, outro dia eu vi uma palestra dela que eu achei muito interessante, ela contando um caso, né, lá no interior, lá de Pernambuco. Ela foi visitar uma cidade que o foco era artesanato em barro, e ela viu um sanfoneiro de barro maravilhoso que ela resolveu comprar. Falou, olha, eu vou comprar esse sanfoneiro de barro, vou levar para casa. Aí o moço que estava ciceroneando ela falou, não, Cláudia, não compre esse, porque esse aí é do moço que se chama Severino. O Severino já largou a atividade, ele não faz mais escultura, ele virou pintor de parede, porque ele não conseguiu se sobreviver. Então não compre dele, compre de alguém que ainda está trabalhando. Ela falou, não, é dele que eu vou comprar. E ela tinha na semana seguinte uma reunião com todos os bancos para discutir financiamento à cultura, né? Financiamento à economia criativa. Então ela disse que levou o sanfoneiro de barro, botou o sanfoneiro no meio da mesa, estava lá BNDES, não sei o que, todos os bancos, e ela falou, bom, nós estamos aqui para discutir o problema do Severino. O Severino era um artista que fez essa peça maravilhosa e hoje ele não é artista mais porque ele não conseguiu sobreviver da sua arte. Então nós estamos aqui, senhores banqueiros, para discutir como é que nós vamos fazer, quais são as linhas de financiamento para garantir que os outros severinos não larguem a sua atividade. Vamos começar falando, o senhor BNDES, qual que é a sua solução? Então, ela botou na mesa, nós temos que dar uma solução. Né? E o que está acontecendo hoje na Secretaria da Economia Criativa é isso, quer dizer, buscar formas de viabilizar
que a produção cultural ela se realize e que os artistas consigam viver disso, né? Mas essa é outra conversa, vamos para frente. Então, o que o guia perguntava na época e descobriu essa resposta? Só 20% dos artistas que a gente cadastrou tiravam seu sustento da atividade cultural. Né? Um índice bem baixo, né? Se você for pensar que todos os outros, então os 80% aí, continuam trabalhando em todas as atividades possíveis, né? Para conseguir manter a arte quase como um luxo. Né? O cara trabalha o dia inteiro para poder no sábado ou de noite ter que ensaiar, ter que produzir, né, ter que garantir aí fazer a sua arte. Então, de fato, é bem difícil, as pessoas acabam desistindo. Né? E aí todos os tipos de trabalho, né, gente? O cara continua sendo pedreiro, ele continua sendo office boy, enfim, o trabalho que ele tiver, ele continua desenvolvendo, né, e continua mantendo a arte, às vezes pagando do próprio bolso, né, para poder ensaiar, para comprar uniforme, para poder se deslocar. Né? E aí ele recebe aquele telefonema, olha, vem se apresentar aqui para mim, vai ser bom para o seu currículo. Né? Só que ele, até para poder ir se apresentar, ele tem que pagar o seu transporte. Né? É muito complicado. Os que vivem um pouquinho mais da sua arte são o pessoal da música, em alguns estilos, né, gente, que tocam em casos de shows, enfim, mas não são todos. E o pessoal do artesanato, que obviamente é essa coisa muito direta, né, da produção para venda. Fora isso, todos os outros, dança, teatro, quase impossível viver, né, da sua atividade artística. Outro problema que a gente encontrou nas comunidades foi a falta de espaços, né, para produzir, para exibir e comercializar os trabalhos. Essa questão dos espaços ela é muito importante. Né? Essa proposta de se descentralizar espaços, ela é uma proposta muito importante e muito necessária, porque essas comunidades, às vezes, têm grandes ativos culturais, mas não têm onde realizar. Né, não tem espaço para se apresentar, enfim, não tem onde realizar a sua produção. Então, é muito importante também essa questão da política, né, de construção, enfim, de aproveitamento de espaços culturais nas comunidades. Esse é o mestre Orlando, ele já faleceu, uma pessoa que eu sempre elogio, porque é um dos severinos que a gente tem por aqui, teve, né? Bom, a grande maioria dos grupos trabalha, pinta, borda, vende, faz tudo em casa, ensaia, né? Tem lugar, tem uma casa que tem 7 bandas ensaiando lá. Os que conseguiam tocar na época em casas de shows eram mais o pessoal do samba, do pagode, do forró e do sertanejo, que tinha essas casas, enfim, hoje eu não sei se continuam tendo, mas tinha esse lugar para esse pessoal se apresentar. E teatro e dança, basicamente festas de rua, festa da igreja, muito pouco espaço para que eles se apresentassem. Alguns artistas falaram que já tinham participado de projetos públicos. Né? É importante dizer, gente, que naquela época o único programa governamental que a gente tinha era o Arena da Cultura, né? Voltado para a produção cultural que chegava a atingir essas comunidades. Tinha o Guernica também e o Arena da Cultura só. Né? De lá para cá é que surgiram essa série de programas governamentais que tem esse foco de arte e cultura, né? Fica Vivo, enfim, uma série de outros programas que vocês conhecem. Mas naquela época não tinha, né? O grande foco mesmo era o Arena da Cultura e o Projeto Guernica. Das grandes reivindicações dos grupos que a gente cadastrou é a questão do financiamento. Né? Patrocínio de empresas para poder desenvolver o seu trabalho, incentivo do poder público, enfim, para coisas mais básicas, para as coisas mais mínimas, que vão de comprar um uniforme até um transporte para se deslocar até os locais das apresentações. Né? Isso, gente, mas já mudou, de 2004 para cá. Mudou para nós. Né? Mudou para nós que estamos num outro patamar, que temos acesso à informação, que sabemos como elaborar um projeto para a lei de incentivo, sabemos que existe uma lei de incentivo à cultura. Né? Nas comunidades ainda é muito restrito, muito pequeno o número de grupos culturais que conseguem acesso ao financiamento. Muito pequeno mesmo. Né? Primeiro porque não conhece, não sabe como fazer, etc. Nem sabe que existe, não tem informação. Segundo, porque muitas vezes não tem credibilidade. Né? As pessoas, não vou apoiar esse tipo de grupo. Esse grupo aqui não tem visibilidade, não tem credibilidade. Vamos apoiar um outro tipo de trabalho que tenha, né, mais retorno, por exemplo, de mídia para a empresa patrocinadora. Então, esse é um dos grandes gargalos da produção cultural que eu vou falar lá no finalzinho, como eu prometi.
Alguns grupos têm até CD gravado, tem alguns estúdios comunitários, aqui no bairro São Paulo mesmo tem um bem antigo, conseguem gravar seu CD, mas não conseguem distribuir, não tem mercado para distribuição, não conseguem vender, então fica tudo com aquilo ali encaixotado dentro de casa, né? Transporte, já falei, né? E a questão da capacitação, uma grande demanda também, a questão de oferta de cursos, de capacitação, né, e de qualificação profissional para que cada vez mais a produção artística tenha qualidade. A questão da discriminação e do preconceito, né, foi uma questão bem colocada por esses artistas também, que muitas vezes eles são discriminados pelo fato de serem moradores de favela. Uma coisa que a gente percebeu na época e que agora já melhorou foi a questão da organização. Né? Era muito escassa a organização da produção cultural das vilas e favelas. Não tinha coletivos, né, grupos que trabalhavam em conjunto, enfim. Né, era cada um no seu cantinho, cada um fazendo sozinho. Isso hoje já mudou. Né, a gente já vê uma série de grupos, de coletivos, de organizações. Né, vocês têm aí o duelo de MCs que teve aí ontem, tem hoje, a gente também vai ver o pessoal do quarteirão, enfim, tem vários grupos, né, que organizam coletivos nas comunidades. Então, isso já melhorou bastante, já tem uma articulação bem interessante. Equipamentos culturais, como eu disse, é uma demanda, e na época a gente viu 53% das vilas não tinham nenhum, nem que fosse uma quadra, uma pracinha para fazer uma apresentação, um evento. Não tinham absolutamente nada. Ainda assim, a gente conseguiu cadastrar 145 locais, na época, que desenvolviam cultura, né, principalmente aí bibliotecas comunitárias, é o que a gente mais tinha nas favelas, eram bibliotecas comunitárias. Os meios de comunicação, a gente tinha 43 na época, depois disso já mudou, muita coisa fechou, muita coisa abriu, né, mas a maioria eram rádios comunitárias. Festas, né, todas as favelas praticamente têm festas locais, festas de rua ao longo do ano, festa das crianças, enfim, Natal, Réveillon, uma série de festas, né, que acontecem nas favelas, nas comunidades. E a partir desse trabalho todo, então, gente, a gente fundou a ONG Favela Isso Aí, né, em 2004 a gente fundou a ONG, e desde então estamos aí trabalhando para apoiar essa produção cultural, né, e tentar colaborar para mudar um pouquinho esse quadro do que a gente encontrou. Na verdade, nossa ideia inicial era só fazer a pesquisa mesmo, divulgar, mas a demanda foi tanta coisa que surgiu, né, que a gente viu que não dava para simplesmente engavetar aquilo ali e não fazer nada. Né? Então a gente montou a ONG, né, e nosso principal objetivo mesmo é apoiar e divulgar essa produção cultural das vilas e favelas. Se alguém tiver interesse de conhecer mais, tem um jornal ali fora que eu deixei para vocês pegarem, e tem um site, favelaissoaí.com.br, onde vocês vão encontrar, enfim, uma série de dados, informações sobre as favelas da cidade, inclusive alguns já atualizados, né? Não dessa idade aí, mas coisa mais nova. Então, a gente trabalha muito com pesquisa, né, com diagnóstico e com a parte de comunicação comunitária para divulgar o que a gente encontra nesses diagnósticos e nessas pesquisas. Né? A partir de 2005, a gente começou um projeto que se chama Banco da Memória, que eu também trouxe, Elisa, os livros para deixar com vocês, né, que ele atualiza e aprofunda o guia, né, ele continua pesquisando as comunidades, mas aí com mais dados, pegou a história das comunidades, cadastrou todos os equipamentos públicos que existiam em cada uma, né, e hoje a gente já trabalha com os moradores da própria comunidade, pesquisando e levantando os dados sobre a sua própria comunidade. Então, são os meninos mesmo que fazem o trabalho de pesquisa. Com isso, a gente aumentou muito, conheceu muito mais e aumentou muito esse número de artistas cadastrados aí. O que a gente faz depois disso, gente? A gente faz a divulgação, nós temos uma agência de notícias, né, que o veículo hoje que está mais ativo é o programa de rádio, todos os sábados na Rádio Inconfidência, às 14h. Né, a gente tem o site, tem um jornal impresso, que é esse que vocês estão vendo aí. Enfim, tentando sempre divulgar essa produção cultural, né, e valorizar essas comunidades, as periferias da cidade. Só alguns resultados que a gente já teve, a gente já trabalhou mais de 30 documentários, a gente faz também documentários sobre essas artistas, né? O portal e o nosso site, já trabalhamos com mais de 100 bolsistas nas favelas, mais de 50 comunidades atendidas nesse novo projeto e 15 mil artistas cadastrados aí, principalmente em Belo Horizonte, Sabará,
e uma outra cidade do interior de Minas que a gente trabalhou. E a gente também, aí os jornais, a gente também é uma editora, tá? Isso eu acho bacana falar, e a gente tem uma coleção, chama Prosa e Poesia no Morro, com 5 volumes aí sobre a produção cultural das favelas da cidade. Tem alguns que ainda existem, eu trouxe para vocês aqui, vou deixar, e outros que já estão esgotados, aí infelizmente a gente não tem mais. A gente tem um estúdio comunitário que desde janeiro agora ele está desativado por falta de patrocínio. A gente teve que fechar o estúdio, mas a gente já gravou 7 CDs, né, com os artistas das favelas, já gravou e já lançou CDs de 7 artistas. Aí alguns dos que a gente lançou. A gente é um ponto de cultura, né, que tem esse foco aí na produção cultural das periferias, e a gente tem um núcleo de audiovisual e um festival anual dedicado à produção de filmes sobre as favelas do Brasil inteiro. Então é um festival, já tem 3 anos, aconteceu ano passado a 3ª edição, esse ano vai ser a 4ª, que traz filmes sobre periferias, sobre favelas do Brasil inteiro. Bom, vamos fazer um resumo, então, de tudo isso que eu falei até agora. Qual que é o perfil dessa produção cultural das favelas? Primeira coisa que a gente percebeu é que é uma produção vasta, plural, rica e diversificada. Essa é a primeira coisa, né? Quebrar com esse preconceito, esse estereótipo que favela só tem um determinado tipo de arte, né? Grande número de artistas e diferentes áreas culturais, estilos, técnicas, etc., etc., e mais do que isso, uma produção crescente, né, e efervescente. Outra coisa é uma produção que nos últimos anos vem tendo uma visibilidade e vem recebendo um apoio público, né, que antes não tinha. Então também ela está, vamos dizer assim, né, em foco, em voga, né, está com visibilidade, inclusive, dos meios de comunicação. Vem conquistando espaços na mídia, né, e vem, aos poucos, né, gente, contribuindo para uma mudança também, quebrando um pouco esses preconceitos e essa discriminação, né? Apesar de ainda ter muito preconceito, a gente vem contribuindo também, né, para diminuir essa visão negativa sobre as favelas a partir da produção artística. Por outro lado, aquilo que eu falei, os movimentos e grupos culturais não têm conseguido sobreviver da sua arte, né? A geração de renda ainda é um aspecto que deixa a desejar. E aí a gente tem aquela hipótese, né, que se não tem renda, por que tem ampliado tanto a produção cultural nas favelas? Qual que é a motivação que tem levado tantas pessoas, tantos jovens, a ingressar no movimento artístico, a começar a desenvolver alguma atividade artística? A hipótese que a gente trabalha é que a produção artística nas favelas, ela tem sido instrumentalizada como um fator de transformação, né? Por isso o nome da palestra que eu estou dando hoje, Arte, Cultura e Transformação Social. A gente tem visto que a produção cultural nas favelas, ela vai cumprindo ela vai em 3 direções. Primeiro, uma questão pessoal, da identidade, do indivíduo, tá? Segundo, uma questão mais social, do grupo, onde ele está inserido. E terceiro, uma questão mais política, tá? Que é a questão da participação. Vou falar rapidinho de cada uma aqui. No primeiro nível, que é o pessoal, o que a gente percebe? Que a arte contribui para a elevação da autoestima do indivíduo, né, para o autorreconhecimento, uma autovalorização, né, e, como consequência, uma construção de uma nova representação dele frente ao grupo, né? Então, ele passa a ser valorizado e ele passa a se valorizar, né, a partir de produção cultural. A gente tem um quadro no nosso programa de rádio que a vinheta dele é assim: todo mundo é artista, eu também sou. Moro no morro, não tenho sobrenome, mas eu também sou artista, eu também sou. Né? Que é essa valorização do eu como produtor de arte e cultura. Não tem problema se eu moro num lugar que não está bacana, se eu estou com dificuldade financeira, mas eu estou produzindo e eu estou me valorizando. Né? E principalmente os jovens, né, que estão nesse momento aí de transição, a gente tem visto que a produção artística, o envolvimento com a arte, de fato, transforma e fortalece a sua identidade. Então, esse é o primeiro aspecto, que é no nível pessoal. A palavra aí é empoderamento, né, que a gente usa.
No segundo aspecto, que é a questão social, quer dizer, do grupo, a gente tem visto que participar de movimentos artísticos, né, nas comunidades transforma as formas de convivência intergrupal. O que significa isso? Aquele jovem, aquela pessoa passa a se relacionar com outros grupos na cidade, ter acesso a lugares que ela não tinha antes, né, circular pela cidade e ter outras oportunidades, inclusive de fruição de outras atividades artísticas, de participar de eventos, de circular, né, e de ter outra informação, enfim. Né? Então, essa questão aí em nível do grupo. E, por fim, o terceiro elemento aí que a gente realça com relação à produção cultural nas favelas é que é uma forma diferente de participação e mobilização comunitária. Né? O que a gente vê hoje? Muito difícil alguém participar de uma reunião de condomínio, né, de uma associação de moradores, mas através do movimento cultural, as pessoas se encontram, as pessoas reivindicam, né, as pessoas movimentam, né, e constroem um pouco aí uma via da cidadania através da cultura. Então, isso a gente tem visto muito também acontecer na cidade de Belo Horizonte, né, gente? Nós estamos com esse processo aí, mas muito especificamente também nas favelas. E aí, eu vou terminar com duas questões. Primeiro, a gente tem falado muito de arte, cultura e transformação social. Uma série de projetos, de programas que relacionam arte, cultura e transformação social. Vou dar um exemplo. Vamos fazer oficina artística para tirar os meninos da rua. Vamos fazer oficina artística para poder combater as drogas. Vamos fazer oficina artística para poder reduzir a violência. A arte hoje é utilizada para tudo. Tudo se usa a arte e a cultura para poder reduzir os problemas sociais, as mazelas da sociedade. Mas ainda não há quem prove, quem faça a medição de indicadores, quem faça o monitoramento para provar que, de fato, aquela produção cultural está reduzindo a violência, que, de fato, aquele trabalho reduz o consumo de drogas. Tá? Então, se usa muito a arte e a cultura para determinadas coisas, mas não se prova, não se mede, não se acompanha. Então, isso é uma questão que a gente tem colocado, a necessidade de acompanhar esses projetos, de monitorar essas organizações e esses programas para dizer, de fato, em que a arte contribui, no que ela está melhorando ou não está melhorando a vida daquele grupo e daquela comunidade. Então, essa é uma questão que a gente tem colocado, né, para reflexão. E, por fim, a outra questão que a gente tem colocado para reflexão, que é que eu quero deixar para vocês, para a gente discutir, é como é que a gente faz, isso que a Cláudia Leitão falou, para garantir a continuidade dessas ações. Né? A manutenção e o crescimento das práticas artísticas nas favelas e no resto da cidade, né, gente? Porque não é só nas favelas que os artistas têm dificuldade de garantir viabilizar financiamento e continuidade das suas ações. Né? Então, viabilizar financiamento e patrocínio é um grande desafio, como eu coloquei para vocês ontem. Estava conversando com o professor antes da gente vir para cá. Né? A gente tem uma série de leis de incentivo à cultura. Né? A primeira lei de incentivo à cultura do Brasil ela é de 86, que é a Lei Sarney, não sei se vocês conhecem. Né? Ela não é da época de vocês, são muito novos. Em 86 teve a primeira lei de incentivo à cultura, que foi a Lei Sarney, e depois disso, no governo Collor, ele extinguiu a Lei Sarney, né, extinguiu o Ministério da Cultura, extinguiu a Lei Sarney, e a gente só teve uma nova lei em 92, 93, que foi a Lei Rouanet, que está aí até hoje. Muito tempo, 20 anos de lei de incentivo à cultura, ainda assim ela não está democrática. Né? Até hoje nós temos 70% dos recursos captados via lei de incentivo à cultura federal, da Lei Rouanet, concentrado no eixo Rio-São Paulo. Né? E financiando o quê? O site da Maria Bethânia com 1.500.000, o Circo de Soleil com, sei lá, 300, 200, 2 milhões, sei lá, esqueci quanto, 4 milhões, o Circo de Soleil. Né? E aí aquele cara lá da favela que precisa de 20 mil, 30 mil para desenvolver um projeto que vai beneficiar uma comunidade inteira, ele não consegue financiamento. Então, eu estou falando de lei federal, né, que é a Lei Federal de Incentivo à Cultura. Nós temos a lei estadual também, não sei se vocês conhecem, né, que a lei federal ela dá isenção para o empresário do imposto de renda. A lei estadual dá isenção do ICMS, né, que é sobre circulação de mercadorias.
O que acontece com a lei estadual? Falei que a lei federal é 70% no eixo Rio e São Paulo. A lei estadual é 70% Belo Horizonte metropolitana. Não atinge os municípios pequenos, municípios do interior. Né? E nós temos a lei municipal também, que ela é um pouco mais democrática, porque ela atinge a cidade toda e tem um foco também nas periferias. Quando eles conseguem elaborar o projeto, chegar a apresentar a documentação toda e tal, porque isso também é uma outra dificuldade, né? Então, viabilizar financiamento e patrocínio ainda é um gargalo muito forte. Profissionalizar e gerar renda para os artistas. Não dá para as pessoas ficarem trabalhando como hobby. Não dá para o seu artista ser hobby. Né? Eu sou pedreiro o dia inteiro e de noite eu vou tocar e vou cantar. Não dá, tem que trabalhar a profissionalização para que a pessoa possa viver da arte dela. Né? Que ela possa, de fato, garantir que aquilo ali seja a profissão dela e não um hobby. Né? Ampliar a visibilidade dessa produção. Não adianta ter muita gente boa em determinados lugares se você não tem divulgação, vocês que são da comunicação, né? Como é que você não tem divulgação, se você não tem visibilidade, se você não tem uma mídia alternativa? É lógico que na era da internet melhorou muito. Né? Você tem hoje uma série de grupos culturais que se utilizam da internet para ter essa visibilidade, mas ainda é uma mídia que não dá retorno financeiro nesse sentido para os artistas. Né? Democratizar e descentralizar as práticas culturais nas periferias, isso eu já falei para vocês, a questão dos espaços. Eu tenho um caso muito interessante que eu gosto de contar, sem ser essa edição atual do FIT, há de 2 anos atrás, eu fiz uma pesquisa para eles, de público, né, para saber que público era aquele que estava assistindo os espetáculos do FIT, etc, etc. Nós aplicamos uma amostra de 600 e poucos questionários em todos os espetáculos. Então, tem espetáculo de palco, espetáculo de rua, nos centros culturais, nas periferias, etc. E tal. O que a pesquisa mostrou na época que foi muito interessante? 35% dos entrevistados era a primeira vez na vida que via uma peça de teatro. A primeira vez na vida. Por quê? Não era aquele cara que estava lá dentro do Palácio das Artes pagando dinheiro para ver a peça paga, não. Era aquele que estava lá no centro cultural, nos centros culturais, aquele que assistiu o espetáculo passando pela Praça 7, que tinha espetáculo na Praça 7. Então, a formação de público se deu com a descentralização. Né? Foi ofertar nos bairros uma oportunidade que as pessoas foram, e estava tudo lotado, gente. Quer dizer, as pessoas estão carentes, estão sedentas de oferta cultural, mas tem que descentralizar, né? E tem que garantir o acesso. E, por fim, mapear essa produção cultural, porque eu estou falando para vocês aí do guia, por exemplo, é uma coisa com 7, 8 anos de defasagem. Né? A Prefeitura de Belo Horizonte não tem mapeamento cultural, não tem banco de dados que diga quantos artistas nós somos, onde nós estamos, qual a produção cultural que nós temos, qual a carência, qual a necessidade, até para viabilizar patrocínio. Né? Porque você não tem dados, você não tem números. Eu recebo direto telefonema lá. Olha, eu liguei na prefeitura, eu liguei na Secretaria de Estado para saber o número de grupos de dança, mandar ligar para você. Olha, mas eu falo, eu só fiz nas favelas, eu não tenho os dados de Belo Horizonte inteiro. Né? E mesmo assim estão desatualizados. Então, conhecer esse campo é fundamental, inclusive, para garantir o financiamento, né, o apoio e o fortalecimento dessa produção cultural. Eu acho que é isso, vou parar, vou deixar mais para vocês. E eu deixei meus contatos, se alguém tiver interesse, quiser trocar alguma ideia, enfim, eu estou disponível para a gente conversar. Tá bom? Obrigada. Olha aí, freguesia, são as deliciosas pamonhas. Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras. É o puro creme do milho verde. Temos puro...